Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e estou aqui para nosso novo curso, Resoluções de Questões para o ICMS Rondônia. Isso mesmo. Você que está ligadinho aí, está sabendo que está bombando aí, já foi definida a banca e a gente vai começar a estudar. Como eu disse na apresentação do curso, para você que não viu, nós vamos trabalhar sempre com questões da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Então, a FGV tem umas características e ao longo das questões, conforme elas forem surgindo, eu vou explicando o jeitão dela, tá? Por quê? Porque a gente não tem só as questões objetivas para responder, ler o enunciado e assinalar a questão certa ou errada, enfim, não. A gente tem algumas questões mais elaboradas no sentido de assinale é falsa ou verdadeira, assertiva e incorreta. Aí você tem as proposições lá e depois você tem que ao final responder uma é certa, dois é certa, quantas são certas, né? Enfim. Então, eu aconselho vocês a assistirem com muita calma, porque são vários tipos de questões que a gente vai tratar aqui. No decorrer do curso, eu vou abarcar o edital e vou colocar as questões de concursos anteriores que trazem informações interessantes e dentro de uma mesma questão a gente trabalha outros assuntos, né? Porque eles são misturados. Então, para vocês terem um maior embasamento jurídico e de conhecimento no direito penal para esta prova, a gente vai trabalhar dessa forma. Tranquilo, pessoal? Então, vamos começar nossas questões. Vamos lá. Todas, pessoal, eu retirei de concursos da banca Fundação Getúlio Vargas, tá bom? FGV. Olha aqui, a primeira já mostra aquilo que eu falei na introdução, uma questão diferenciada, por quê? Deixa eu, antes de começar a matéria, de explicar o jeitão da questão, né? Porque, ó, vocês estão vendo, vem as proposições aqui, 1, 2 e 3, onde você tem que ler com muita atenção para falar se é falsa ou verdadeira, ou certa ou não, enfim, como você quiser. E depois você vai ter que responder. Então, a questão tá aqui, né? Só que antes demanda um certo tempo, elas normalmente tem 3, às vezes até 4 proposições para que você leia e consiga responder ao final as alternativas aqui, né. Então é uma questão, pessoal, que demanda um tempinho maior lá na sua prova e um treinamento. Então é por isso que você vai estudar aqui pelo nosso curso, que vai já te preparar para isso. Ou seja, você já vai fazendo os exercícios de modo que você vá pegando uma certa agilidade em responder. Claro, né, olhando aqui para mim, claro que no começo você vai devagar. Depois, quando você atingir um nível bacana, você tiver estudado bastante a teoria, tiver o conhecimento mais aprofundado, o que que é legal você fazer? É legal você estudar essa aula em casa e as demais, de olho no relógio, demarcando o tempo, né, para que você adquira, não responder rápido de qualquer jeito, mas que você adquira agilidade. Por quê? Porque senão você vai ficar respondendo 2, 3 questões em meia hora. "Ah, tô tranquilão, tô estudando em casa, tô de boa, tô aqui, vou ficar, né, respondendo a questão". Não, você tem que também fazer com que seu cérebro te auxilie na questão do tempo também, tá. Então, no primeiro momento, você faz assim, sem se preocupar com o tempo. Depois, quando você já tiver estudado todas as matérias exigidas, quando você já tiver mais segurança, tenta fazer isso, que ajuda você nesse seu processo, tá bom? Então vamos lá. Começando falando dos princípios do direito penal maravilhosos, né? Vamos lá. Como eu sempre digo, pessoal, antes de ler aí, a Constituição é a base de tudo, e por ela ser a base de tudo, ela nos traz princípios constitucionais de suma importância no direito penal, em qualquer matéria, né? Aqui, no nosso caso, no direito penal. E aí, o que que os concursos perguntam? Sempre dos princípios constitucionais aliados à matéria que está sendo estudada. Então, no nosso caso, vai ser em relação ao direito penal. Então, vamos lá. Com relação aos princípios constitucionais de direito penal, olha lá. Examine as seguintes afirmativas. Então, eles estão afirmando, a gente vai precisar saber qual está certa e qual está errada. Reza o princípio da reserva legal
que é um dos princípios mais importantes, pessoal, mais importantes do direito penal. Ele está lá na parte geral, certo? Ele, na verdade, ele traz a definição do princípio da legalidade, mas a reserva legal e legalidade caminham juntos, olha. Princípio da legalidade, ó. E o da reserva legal estão em conjunto. Ou seja, eles caminham juntos para a definição do que é o próprio princípio. Olha lá, reza o princípio da reserva legal que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, tudo precisa estar na lei antes do fato ser praticado. Sem lei anterior, então, o princípio da anterioridade. Ai, Janaína, eu me confundo tanto com esses princípios. Olhando aqui para mim, gente, são os princípios basilares do direito penal. Primeiro deles, princípio da legalidade. Tudo se origina, se deriva dele, tá bom? Então, é o tal artigo 1º que a gente está falando aqui, que a própria questão está trazendo como afirmativa. Então, a legalidade precisa ter a lei anterior para definir o crime e a cominação também tem que ser prévia. A cominação de pena. Então, eu tenho que ter o fato criminoso, o fato típico antijurídico, mais a sanção correspondente para esse fato. Isso nós temos a legalidade, ou seja, aquele fato está definido na lei. Ponto final. Só a lei é capaz de definir um crime. E dentre os princípios derivados do princípio da legalidade está o da reserva legal, né? Precisa estar reservado na lei, a lei precisa estar ali com aquela reserva, bonitinho, cuidando, pegando no colo. E, além desses, o princípio da anterioridade, porque o fato só vai ser considerado crime se anterior à sua prática ele tiver uma definição legal, legal de lei. Ok? Então, a lei é soberana aqui para definir um crime, uma infração penal, na verdade, tá? Porque quando eu digo assim para vocês, é uma infração penal, eu quero dizer que pode ser um crime ou delito, que são sinônimos, ou uma contravenção penal, que é um crime de pequena monta, pequeno potencial ofensivo, né? Então, tudo isso, tanto o crime quanto a contravenção, precisam ter definição anterior na lei, tá? Então, esse é o princípio que vigora aqui e está definido aqui na assertiva 1. Vamos olhar aqui, ó. Reza o princípio da reserva legal, que engloba toda essa galerinha, que isso aqui vocês já devem estar carecas de saber e de já ter decorado, né? Quem estuda para concurso sabe bem disso. Não há crime sem a lei tal anterior, que o defina, que é o princípio da anterioridade, nem pena sem prévia cominação legal. O juiz não pode pôr a pena depois do jeito que ele quiser, ele precisa se ater ao que está na lei. Muito bem, essa já está correta, né? Apesar de ser uma derivação, é o próprio princípio, está tudo ali junto e misturado. Beleza. Agora vamos ver a segunda. De acordo com o princípio da irretroatividade, ou seja, a lei penal não retroagirá, salvo disposição expressa em lei. Na verdade, a lei penal não retroagirá, salvo para, não é expressa em lei, salvo para beneficiar o réu. Então, olhando para mim, irretroatividade da lei penal, ok, é uma regra, muito bem. Agora, ela só vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Então, é uma exceção ao princípio da irretroatividade. Nós temos a retroatividade da lei mais benéfica. Regra geral, não retroage, tá? Então, é isso aqui, ó. Só que essa frase, ela está equivocada, salvo disposição expressa em lei. E, na verdade, salvo para beneficiar o réu, certo? Que é o próprio artigo da Constituição e o artigo 2º. Opa, o artigo 2º do CP. E aí nós temos
o parágrafo único, né? E aí nós temos a Constituição Federal, que é o artigo 5º, super importante de vocês estudarem, tá? Então, nós temos essa definição tanto no Código Penal quanto na Constituição Federal. Então, essa tá errada porque ficou faltando a frase correta, que é a exceção, quando for para beneficiar o réu, pode retroagir sim, ok? Terceira, segundo o princípio da pessoalidade, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos seus sucessores e contra eles executadas, independentemente do limite do valor do patrimônio transferido. Então, na terceira, já está tudo errado, que é o princípio, que essa é a definição do princípio da pessoalidade, tudo bem, mas o dever de reparar o dano, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser estendido, sim, aos herdeiros, mas até o limite do valor do patrimônio, né? Tudo bem, ele morreu, ele não vai cumprir mais a pena, mas se tiver reparação de dano para fazer, vai se estender aos seus herdeiros, ok, mas até o limite do valor do patrimônio deixado na herança, tá? Então não é a festa da uva, né? Porque há que se respeitar os limites da herança, certo? Isso aqui vocês encontram no artigo 5º da Constituição, certo? E aí é importante que vocês tenham em mente, olhando aqui para mim, que vocês tenham em mente o seguinte: tudo bem, esse princípio da pessoalidade é o mesmo que o princípio da intranscendência. Que é isso, Janaína? Que nome enorme é esse? Nunca ouvi falar. Pois é, pois atrele ele ao princípio da pessoalidade. É aquele que diz o seguinte: a pena imposta ao infrator não passará dele. Ou seja, se foi ele que cometeu o crime, só ele vai ser capaz de responder corporalmente, né, com uma pena imposta a ele. Então, se José foi condenado pelo crime de furto a 5 anos e 4 meses, vamos supor, é só ele que vai cumprir essa pena. Se ele morrer, estará extinta a punibilidade pela morte do agente. Está lá no artigo 107. Agora, se dentre esse crime gerou uma reparação de dano oriundo de valores pecuniários, evidentemente, ele faleceu, infelizmente, mas os seus herdeiros e sucessores serão responsáveis por essa reparação. Claro, né? Ordem de sucessão, tudo bem. Só que tem um limite da herança aí, então não pode ultrapassar. É justamente ao contrário que essa proposição está nos trazendo, certo? Tá falando, ó, pode executar o baile todo sem valor de nada, pode deixar o cara na rua da amargura, na miséria. Não, não é isso, tá? Então, essa daqui também está errada, tendo assim como consequência, né, meus amores, a resposta será a alternativa D de dado, pois só um está certo, ó. Né? Vamos lá. Todas corretas, somente 3, 1 e 2, 1, 2 e 3. Então, somente a 1 aqui, no caso das 3, estará correta. Olhando aqui para mim um minutinho, vocês perceberam o tempinho que a gente perdeu? Claro, estou explicando para vocês, mostrando que conceitos estão ali intrínsecos dentro dessa questão, tudo bem, mas ela é uma questão que demanda um pouquinho mais de tempo e paciência para ser feita. Tudo bem? Então tá, vamos continuar com a número 2. Com relação ao princípio da legalidade, olha lá, legalidade é o princípio mais importante, não se esqueçam, dele se derivam outros princípios, quais sejam reserva legal, né, que é sinônimo, e anterioridade. O da retroatividade e retroatividade também, né, mas principalmente o da anterioridade, que do artigo 1º já diz, né, sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é meio que um mantra, né, para os operadores do direito. Muito bem.
Tem um aleatório aqui, vou tirar ele. Bom, enfim. Aí, agora, atenção, ele está querendo alternativa incorreta. Olhando aqui para mim, tem que tomar cuidado, hein? Você que vai começar a fazer concurso, se preparar, né? E você que também já está estudando há um tempo, não custa falar, não custa trazer essa dica aí à baila, né? Significa o quê, pessoal? Vocês vão fazer muito mais exercícios com as questões corretas. Um ou outro no meio ali vai ser incorreta. Então você já assinala para o seu cérebro já dizer: olha, eu não vou achar a correta, eu vou achar a incorreta. Porque na hora do vucu-vucu, gente, você está nervoso, estressado, seu psicológico cheio de coisa, a informação até. Você vai, pô, a primeira tá correta, pronto, ganhei, achei, tá lindo. E não é a correta que ele quer a incorreta. Então, precisa tomar cuidado, né, nesse detalhezinho, só estou exagerando, para que você não se esqueça no momento em que você se deparar com uma questão de incorreta, tá bom? É outra característica da FGV, certo? As assertivas e questões incorretas no bololô todo lá. Vamos lá ver a errada. Então, significa que as outras estarão corretas. Você vai ficar querendo assinalar a sua mão trêmula, mas você não assinala porque ele quer a incorreta. Bora lá. Alternativa A. Tal princípio se aplica às contravenções e medidas de segurança. Ótimo, claro, a legalidade é para todos, né? Bom, então o princípio da legalidade se aplica a todas. Contravenção, delito, medida de segurança, tudo, o baile todo tá ali, certo? Então, tá certa. Ok, perfeita. Ele quer isso? Não, ele não quer isso, Janaína. Ele quer a errada, só para confundir a nossa mente. Então, vamos lá. Tal princípio impede a criação de crimes por meio de medida provisória. Sim, por quê? O crime só pode ser criado através de lei. Só a lei é capaz, falei no comecinho da aula, né? Só a lei é capaz de definir crime ou o que vai ser crime, só a lei, tá certo? C. Tal princípio impede a incriminação genérica por meios de tipos imprecisos. Claro, então a lei tem que ser clara, objetiva, né, direta e já definiu o que ela quer, né? Então, na verdade, é vedado, né, o direito penal ter esse tipo de incriminação no tocante a fatos imprecisos que gerem interpretações, né? Certo? Muito bem. Agora, tal princípio impede, o princípio da legalidade impede a aplicação de analogia de qualquer forma no direito penal. Vamos lá. Apesar do tema ser um controverso, né, o princípio da legalidade demanda a existência de uma lei definindo a conduta criminosa, certo? E não pode ter analogia em malam parte, ou seja, para piorar a situação. Então, a integração da norma se aplica de concreto, né, no direito penal. Então, tem amparo à utilização que dá benefício ao réu. Então, essa está equivocada, né? Ele não impede, ele impede a aplicação em malam parte, como eu falei, partem, certo? Em malam partem, significa que para piorar não pode. Para piorar não pode, certo? Então, analogia, pessoal, precisa tomar um pouquinho de cuidado por ser, olhando aqui para mim, por ser uma matéria controversa. Porque o direito penal ele tem que ser preciso, conciso, objetivo, mas admite-se o bom e fiel andamento das coisas para modernização. Até as práticas delitivas se modernizam com o tempo e com a evolução do ser humano. Então, aqui em malam parte, para piorar, não pode aplicar a analogia, tá? Então, esse de qualquer forma aqui tá errado. Então, não permite a aplicação para piorar, né? Tá certo?
Por isso que ela está errada. Então, nós achamos a questão errada aqui, ó. Certo? E o princípio está previsto no texto constitucional vigente. Essa também está certa. O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal. Então, aqui, ó, deixa eu só colocar os fundamentos para vocês terem bonitinho aí, né, com vocês, tal, organizado, aquela coisa bem bacana. Então, na alternativa A, o princípio da legalidade, como nós conversamos na questão anterior, está no artigo 1º do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tudo bem. Agora, a alternativa B, nós temos aqui lá na Constituição Federal, no artigo 62, dizendo exatamente isso. É vedada a edição de medidas provisórias, né, que tratem sobre matéria de direito penal. Vedada a aplicação de medidas provisórias para o direito penal. Aí tem as matérias lá, né? Direito penal e processual civil. Processual penal e processual civil. Opa. Certo? Isso que eu tô falando tá no artigo 62, parágrafo 1º, você vai olhar lá, você vai ver. Parágrafo 1º. Ai, deixa eu arrumar aqui, que parece. Parágrafo 1º, inciso 1º e a linha, vamos ver, B de bola. Então, isso aqui, tudo que eu escrevi tá nessas referências. Então, não pode ter a medida provisória para tratar de matérias sobre o direito penal, processo penal e processo civil, ok? Já está o fundamento ali. Na C, que fala sobre o princípio da incriminação genérica, o que vigora aqui é o princípio da legalidade. Na C, vigora o princípio da legalidade e não da genérica, incriminação genérica. Só vai ser crime o que está na lei, não pode ficar a festa da uva. A D nós comentamos, né, que a analogia ela pode, desde que não seja em malamparte, então, a qualquer forma de direito penal que impede a aplicação da analogia é que está errado. E o princípio da legalidade, que é o que está sendo perguntado aqui no enunciado, vigora e está previsto no texto constitucional vigente, certo? Muito bem. Aí, agora, nós vamos para 3. A respeito do tema da retroatividade da lei penal, vamos ver, ela pode retroagir, não pode, né? Vamos ver o que fala aí. Assinale agora, ela quer a correta. Atenção, ele quer a alternativa correta. Tá bom. Vamos ver qual que tá certa aí. Bom, a lei penal posterior, de qualquer forma, né, favorecer o agente não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária. Aqui nós vamos falar sobre lei excepcional e lei temporária. Deixa eu explicar antes. Lei excepcional e lei temporária. Então, antes da gente responder aqui, vamos conversar um pouquinho olhando aqui para mim. Lei excepcional e lei temporária são criadas em situações emergenciais, anômalas. As diferenças são até na nomenclatura. Excepcionalmente, lei excepcional, criada em situações de emergência, guerra, né, fenômenos da natureza que impedem o cumprimento da lei normal, né? E a lei temporária, ela também é criada em uma situação diferenciada, só que, como o próprio nome dela diz, ela vigora por um determinado tempo, temporária. A excepcional não tem tempo pré-fixado, certo? Então, ela vigora enquanto persistir o fenômeno
que a criou, certo? E a temporária, ela é criada para durar determinado tempo. No próprio corpo da lei já vem fixado o seu tempo de duração, tá? Então, essas são as diferenças. Vamos lá analisar agora o que ele quer dizer com lei excepcional e lei temporária. Bom, a lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária. Olha que bacana essa daqui. Vamos deixar ela stand-by aqui, ela tá interessante. Vamos ver se tem alguma outra coisa que é muito mais top master blaster, porque essa eu já achei interessante, porque tá falando uma verdade. A B. A lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, com exceção daqueles que já tiverem sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Ele está fixando um tempo aqui que não é o que corresponde à aplicação da lei temporária no caso, né? Então, o que tiver sido objeto de condenatória não vai, né? Então, ela abarca tudo, sabe, gente? Porque senão ela não teria razão para existir. Se cessasse a sua eficácia, cessasse os seus efeitos, quem é que ia respeitar uma lei excepcional ou temporária? A pessoa, uma vez praticado o crime, tanto na lei excepcional quanto da lei temporária, olhando aqui para mim, é o seguinte: vai responder até o final, meu camarada. Então, a lei excepcional e a lei temporária, gente, ela abarca tudo. Então, não adianta a pessoa que praticou o crime na vigência dessa lei depois achar que está tudo certinho. Não. Esse indivíduo vai responder até o final, até as últimas consequências. Então, ele está respondendo o processo. Acabou a eficácia da lei? Acabou o seu processo? Não. Ele vai até o final. Ah, mas a lei não existe mais. A lei não existe, mas seus efeitos perduram, tá? Bom, a C. A lei penal mais gravosa pode retroagir, aplicando-se a fatos praticados anteriormente. Lei mais gravosa nunca pode retroagir. Primeira coisa, certo? Então, independente de ser qualquer crime, cuidado com essa pegadinha de falar, ai, mas crime hediondo, tráfico de drogas, tortura, ai meu Deus, acho que pode. Não, não pode. Só vai retroagir, independente do crime praticado, se for para beneficiar o réu. Se a lei for mais gravosa, não retroage, fica igual tá, certo? D. Quando um fato é praticado na vigência de uma determinada lei e ocorre uma mudança que gera uma situação mais gravosa para o agente, ocorrerá a ultratividade da lei penal mais favorável, salvo se houver uma edição de uma outra lei mais gravosa, situação em que permanecerá a lei intermediária. Não, sempre vai permanecer a lei mais favorável, independente de ver uma, duas, três, quatro. Qual dessas todas é a mais favorável? É intermediária? É a primeira? Não importa. Então, não significa a lei intermediária aqui que vai prevalecer. Significa sempre a mais benéfica, ok? Então, não se atrele a isso aí, cuidado. Bom, aí, vamos lá. A lei penal posterior que, de qualquer forma, prejudicar o agente não se aplica aos fatos praticados anteriormente, salvo se houver previsão expressa na lei nova. Não, porque se for lei nova, pior, não vai retroagir, e sim ser aplicada a lei mais favorável. Então, se ela for posterior e prejudicar, fica só a anterior, que vai deixar ele na mesma situação. Piorar não pode. Se não for melhorar, não pode piorar, né? É um velho ditado. Então, a 3 é alternativa A. A lei penal posterior vai favorecer o agente e não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária, certo? Então, ela, de qualquer forma, vai favorecer, não se aplica aos fatos praticados durante uma lei temporária. É uma exceção ao princípio da retroatividade, na verdade, tá? Então, pessoal, o fundamento daqui, ó, é bem, ó, da lei excepcional e da lei temporária, estão no artigo
3º do Código Penal, é a própria definição. Ele diz o seguinte, olha só, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao princípio praticado durante a sua vigência. Então, é uma espécie de exceção ao princípio da retroatividade, como eu disse para vocês, tá? Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, cuidado aí, que é a retroatividade da lei penal mais benéfica que tem o amparo aí e a exceção, neste caso, de lei temporária e lei excepcional, tá bom? Próxima questão. Aí, como a gente vai ter que falar de lei penal no tempo e no espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco, para não ficar a explicação cortada, a gente começa no segundo bloquinho para a gente tratar desse tema que vai ser sobre a lei penal no tempo e no espaço e atrelado ao princípio da legalidade. Bem bacana. Não perde não, segunda aula, continuando aqui da questão número 4. Espero vocês já já. Um beijo e tchau, tchau, pessoal.